E aí pessoal, meu nome é Bruno Velasco, diretor da Talgo, e eu estou aqui para responder uma pergunta que muitos fazem. Franquia digitalização e GED, ou seja, gestão eletrônica de documentos, qual é a relação desses dois? Você quer saber? Dá uma olhada nesse vídeo. Então pessoal, nós estamos aqui para falar sobre franquia digitalização e GED. Primeiramente, franquia digitalização. Hoje existem algumas empresas, a Talgo oferece franquia digitalização e ao mesmo tempo também outros serviços, além de GED, gestão eletrônica de documentos, que está englobado dentro de franquia digitalização. Mas o que está relacionado um com o outro? Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que franquia é algo que você ou uma empresa vai te dar know-how, tudo que ela tem para poder te ajudar no negócio, nesse caso, franquia, digitalização. Quando a gente fala digitalização de documentos, a gente está falando de papel. Pegar papel do meio físico, transformar para o meio eletrônico. E esse trabalho não é tão fácil assim. Quando você digitaliza uma página, é barbada, né? Você pega um documento, digitaliza, coloca um pendrive e acabou. Agora, quando você fala milhões de documentos e documentos totalmente diferentes um do outro, você começa a trabalhar com gestão documental. Quando a gente fala gestão documental, você está falando sobre soluções tecnológicas que entram no conceito de GED, gestão eletrônica de documentos. Na verdade, é um termo meio brasileiro de DMS, Document Management System, ou seja, Sistema de Gerenciamento de Documentos, que envolve uma série de tecnologias. Por exemplo, OCR, reconhecimento de caracteres, ICR, reconhecimento de caracteres inteligentes. Mas quando é que eu uso isso? Calma. OMR, Quando é que eu uso? Aí vai a pergunta. Outras tecnologias, Forms Processing, por exemplo, processamento de formulário, RM, Requirement Management, Enfim, vamos começar a falar aqui várias tecnologias. Então, quando a gente parte de pegar o documento físico e passa para o eletrônico, e volume grande, que você precisa de forma organizacional, ter uma governança corporativa, você precisa de um sistema que comporte isso. Não é simplesmente você digitalizar, bota no pendrive, toma, tá aqui. Isso não serve. Por exemplo, imagina se você precisa pesquisar um comprovante de 1970 pago para um fornecedor XPTO numa competência tal. Como é que você faz? Você vai em pastinha em pastinha? Não, Você faz busca dentro do Explorer? Não rola. Então, ou seja, e a segurança disso? Quem é que está acessando? Perdeu o pendrive? Já era. Então isso acaba trazendo problemas, e você ter um sistema de gerenciamento de dados e documentos, porque é muito mais do que documentos, te traz esses benefícios. Com isso, eu estou aqui para explicar isso. Então, qual é a vantagem de você ter um software que te dê tudo isso? Quando eu falo GED ou DMS, que é o termo correto fora daqui, GED é um termo, de novo, brasileiro, gestão eletrônica de documentos, Você vai entrar num âmbito muito grande, principalmente legal, é válido. Segundo, certificação digital, como é que funciona isso? Terceiro, processos, você vai fazer workflow, BPM, onde é que entra isso dentro do GED? Isso é uma ferramenta de processos que dentro, quando entra uma informação, você categoriza através de disparos, e pessoas envolvendo aprovação, coleta de informação, coleta de assinaturas, todo um processo que você consegue depois fazer rastreamento, auditoria, Enfim, tem várias áreas, a gente poderia ficar aqui horas conversando e eu poder explicar isso para você. Por exemplo, a área de logística, como é que você vai trabalhar isso? A área de educacional, quem é que utiliza isso? Como utiliza isso? Hospital, existem arquivos específicos para você visualizar, como o DICOM ou DICOM, que são imagens como aparece aqui, só para você ter uma ideia. Poxa, isso é GED? Sim, isso é GED, muito mais do que GED. Quando a gente fala ECM, que é Enterprise Content Management, ou seja, gerenciamento de conteúdo corporativo, está englobando uma série de coisas. Uma delas é GED. Quando a gente fala CMS, por exemplo, é Content Management System, Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. O que é isso, Bruno? Um blog é um CMS.
Então assim, eu sou especialista há mais de 15 anos nessa área e eu posso estar falando aqui horas sobre isso, desde intranet, desde GED, desde ECM, WCM, por exemplo. O que é isso, Bruno? Então, enfim, vamos voltar aqui para a gestão de documentos, que é o foco principal, e sobre franquia e digitalização. Todo mundo pensa, eu não vou trabalhar com franquia e digitalização porque não vale a pena, eu vou gastar muito dinheiro. Mas o dinheiro que você vai gastar tentando coisas que talvez, possivelmente, você iria acertar depois de 10 tentativas, isso vai pagar todo esse tempo, às vezes desperdiçado. Por exemplo, você vai lá e digitaliza um documento. Digitaliza como? De que forma? Vai entregar como? Né? O teu cliente tem que usar essa informação. Se ele não usar, não vale para nada. Então, isso é importante. Uma franquia de digitalização, ele vai pegar todas essas tecnologias, vai dar um treinamento para você, vai te dar modelo de propostas, vai te dar modelo de contrato, por exemplo. Sabe quanto é que custa uma consultoria jurídica? Mais ou menos R$ 1.500 por mês. E estou falando muito baixo, viu? Muito baixo mesmo. Então, só com uma consultoria jurídica que uma franquia te dá e um contrato pré-estabelecido que vai te proteger, isso já vale o teu investimento. Então, quando você falar em franquia de digitalização e GED, está correlacionado. E, por exemplo, se você pensa em, vou criar um sistema GED, boa sorte. Você vai ter que contratar desenvolvedor, você vai ter que conhecer pessoas que conheçam tecnologias como OCR, ICR, enfim, Informance Process, todas as outras para poder te ajudar. Isso é um investimento muito alto, cargos trabalhistas, investimentos com maquinário, testes, servidores, enfim, cara, vai longe, viu? Eu acho que é importante você pensar bem antes de querer ir para essa área. Diferente se uma empresa, já como há anos, existe e possui essa tecnologia e um sistema com várias versões. E isso vai te dar suporte, suportabilidade para o teu cliente, atualização constante, pesquisa de mercado, quem são teus concorrentes, qual o software que está mais próximo de você, né, ou mais próximo da tua franquia, no caso a Talga, né, como custo-benefício. Então, ou seja, não adianta ter uma ferramenta muito boa, mas é inviável para empresas de pequeno porte, se isso for seu foco. Agora, uma ferramenta que você pode utilizar tanto para empresas pequenas como para empresas micros ou médias e grandes, essa é a solução. E a Talgor tem isso para você. E o objetivo principal desse vídeo é fazer com que você entenda por que ter ou ser um franqueado e não abrir propriamente uma área, uma empresa e começar do zero. Pode ter certeza, muitas dificuldades você vai ter. E nós estamos aqui para tirar essas dúvidas. Então assim, o convite que eu faço para você, entre em contato com a gente, que nós vamos tirar todas essas dúvidas para você, né, iniciais principalmente, se torne um franqueado e entenda por que você realmente deve investir numa franquia. Se as justificativas anteriores realmente não te convenceram, eu posso depois enviar uma planilha para você para entender qual é o investimento para que você tenha um GED, tá? Web, 100% web, responsivo no celular, com todas essas tecnologias, tá? E começar a se preocupar a vender digitalização, que é o que você deve fazer, ao invés de ficar desenvolvendo um sistema, ou até mesmo pegar um sistema pronto, ou quase pronto, e você não ter tudo isso. Por exemplo, um GED que tenha uma funcionalidade específica, cadastro de documentos e uma pequena categorização, é um GED? Sim, é um GED bem simples, quase um Dropbox avançado, vai. Mas se você precisa digitalizar 1 milhão de documentos, onde você tem que configurar apenas em 30 minutos, por exemplo, boleto, configurar, apertar um botão, virar as costas e voltar, e está tudo digitalizado, é isso que eu estou falando. Porque senão você não vai conseguir vender para a área pública, vender para privado, enfim, está fora de cogitação. É claro que existem alguns pequenos detalhes que têm que ser esclarecidos, mas é óbvio que a gente não vai falar aqui. Ok? Entre em contato aí, tá? E fale com os nossos franqueados, né? Pegue, faça pesquisa, questione sobre suporte comercial, sobre suporte de marketing, sobre principalmente suporte jurídico, se os treinamentos, por exemplo, que eles fazem, tem investimento, né? No caso da Talgor, nosso treinamento é AD, é à distância, você faz no momento que você quiser, no tempo que você quiser. Claro que você tem um determinado prazo para cumprir conforme a lei de franquia. Mas investimento que você faria de viagem, de passagem, estadia, etc., você já pode economizar para fazer investimento, por exemplo, em maquinário, que é para você precisa ter
com investimento de R$ 1.500, R$ 2.000, já começar seu trabalho, pagar cartão de crédito, né? Enfim, na forma que você achar melhor, que nós vamos indicar para você fornecedores já credenciados e homologados pela TOM. Então tá esperando o quê? Conversa com a gente, chama aqui e a gente vai conversar contigo, tá bom? Um grande abraço e até mais.